Excelente dia! Que maravilha! Mais um episódio. Gente, eu tô tão feliz. Mel, é 34º, Mel? 35º episódio do Fale Mais Sobre Isso. Maravilhoso. Sinal, gente, que hoje será o 35º conteúdo para você transformar a sua empresa. Já parou para pensar nisso? Assistiu todos? Volta lá, vai lá no canal do YouTube, já começa aqui, ó, se inscrevendo no canal, cheio de conteúdo, cheio de informação maravilhosa para você transformar o seu negócio e prosperar ainda mais. Falando de gestão de pessoas, falando de vendas, falando da parte financeira, entrando na questão energética, e hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre isso, porque é um assunto muito relevante e eu posso dizer, sou fã de carteirinha, utilizo o trabalho, tá ali me energizando sempre, e eu vou dar os spoilers aqui do que ela faz comigo, e claro, e eu falo sempre, eu quero trazer coisa maravilhosa para vocês. Luana, seja muito bem-vinda ao nosso canal Fale Mais Sobre Isso, é um prazer, uma honra receber você aqui hoje. Samia, eu que agradeço muito o convite, eu fiquei muito honrada mesmo, porque eu admiro muito seu trabalho, já faz tempo, você sabe, e poder falar sobre energia num canal tão relevante quanto o seu, com uma pessoa que trabalha tanto a questão, tão forte a questão de vendas, tem o domínio que você tem, é muito importante pra gente desmistificando, sabe, o que é, né, esse trabalho com energia, que isso tá dentro das empresas. Então, eu fiquei muito feliz mesmo pela oportunidade. Muito obrigada. Ai, tá vendo, gente, que maravilhoso. E olha só, isso é uma coisa, é uma fala minha, Luana, antes de a gente começar nesse assunto, quando eu tô trabalhando os vendedores, a liderança, a equipe toda, eu falo sobre essa energia. O quanto que a energia interfere nos resultados das vendas, gente. Você ter técnica, isso é maravilhoso. Você saber como conduzir uma negociação, fazer um fechamento é maravilhoso. Mas a energia conta demais. E às vezes a pessoa sai da mesa de reunião falando, não fechei. Aí recebe a pergunta, mas por que não? Ah, não sei. E esse não sei pode estar ligado a essa energia e a Luana vai explicar pra gente. Quem é a Luana, gente? Vamos falar. Eu descobri coisas dela aqui maravilhosas. Olha só. Primeiro, eu quero falar que ela é mãe da Chloe. Uma fofíssima, maravilhosa, né? Uma delícia de taurina. Então, comilona. Gente, é uma delícia ver essa menina comer. Mas ela é muito mais que isso, tá? Mas vamos lá. Luana é formada em letras. Gente, o que a gente sempre vê, né? Português e inglês, não é isso? Ou português e espanhol. Não, a Luana é formada em letras português e japonês. Simples assim, tá? Pela Unesp de Assis. Ela morou por 2 anos nos Estados Unidos. Tem MBA em Gestão de Negócios Internacionais pela FGV. Trabalhou também para a Terran, Estados Unidos. Ela foi vendedora de instrumentais cirúrgicos para empresas brasileiras aí durante 6 anos. Ou seja, é uma vendedora aqui, mais uma da área. Paralelo a esse trabalho, gente, em 2023 ela deu aulas de inglês particulares e o inglês é fundamental para você, até pelas suas formações prânicas e tal, né? Uhum. Legal. Trabalhou na Osteomed, fez também MBA em Gestão de Negócios Internacionais pela FGV. Desculpa, eu tô lendo de novo, né? Paralelo a esse trabalho, deu aula particular. Em 2020, ela fez a primeira certificação em terapia prânica. E aí começou a atender como terapeuta. Em 2021, fez uma certificação avançada em terapia prânica. Também psicoterapia prânica profissional, Business Accelerator Development. Falei certo? Development. Ok.
E foi para os Estados Unidos fazer parte da primeira turma de negócios para terapeutas prânicos. Bom, entrou para o time de pesquisa do Dr. Glenn Mendonça. Isso. Terapia prânica no tratamento do câncer. Olha que maravilhoso isso. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa pesquisa, Sâmia. Eu tô muito feliz. Nossa, que legal. E hoje faz parte de 2 equipes dessa pesquisa, uma nos Estados Unidos e a outra no Canadá. Isso. Gente, olha que maravilhoso isso. E quanto que, Lu, eu não sei, até fugindo do assunto corporativo, mas é muito triste. Eu tenho uma amiga que detectou o câncer agora. Tenho familiares também que detectaram o câncer. Então, a gente vê e eu falo assim, poxa vida, tem uma alimentação regrada, tem, né? Fui no meu médico semana passada e ele estava falando dessa questão de alimentação, atividade física, que tudo isso contribui para não termos o câncer, né? E só que, no meu ponto de vista, também o emocional pesa. Sim, muito. Não é? Muito. Tanto que essa pesquisa, né, a terapia prânica no tratamento coadjuvante ao tratamento. Isso, claro. Sempre, né, Sim. coadjuvante. O Dr. Glenn Mendonça é que orienta o nosso trabalho, ele inclusive que orientou todas as minhas certificações. Ele é médico nos Estados Unidos. Há 3 semanas atrás, ele estava num congresso médico na Flórida, já com os dados. A gente já está há 1 ano e meio, né, nessa pesquisa. E juntando dados, porque o que ele quer? Mostrar para a comunidade médica a importância do tratamento energético junto aos pacientes de câncer. Você ajuda o paciente a passar melhor pelas quimioterapias, então diminui efeitos colaterais. A gente tem casos já miraculosos, né, que você fala... cliente nosso, paciente nosso que estava com metástase, e aí você faz o exame, cadê a metástase dos médicos? Peraí, cadê o câncer? Então, assim, claro, o nosso desejo é que todos os casos fossem esse, mas não é isso que acontece em todos os casos, depende de muita coisa. E aí entra essa questão que você falou, questão do emocional. Se você só trabalhar o câncer do aspecto físico, fisiológico, quimioterapia e todo esse tratamento é extremamente importante, imprescindível, né? Mas o que mais? Porque o que mais adoeceu essa pessoa, além do físico? Não foi só o açúcar, só a alimentação desregrada, a vida sedentária. Então, assim, quando você entende que você é mais do que isso, mais do que esse fisiológico, né? E isso que a nossa pesquisa... que a pesquisa dele, né? Nós somos só os trabalhadores dele. Vai trazer, e ele quer levar isso para o mundo, sabe? Pra gente poder levar isso para cada vez mais clientes, né? Pacientes de câncer. Sim. Então, é uma pesquisa muito interessante. E aí vai trabalhar o quê? Porque a terapia prânica, ela vai trabalhar esse emocional. Tá. Preciso trazer para o consciente o que me adoeceu, porque a gente às vezes não vai saber. Sim, como é que eu vou saber? sim. Às vezes pode ser até coisa do útero, a gente, entendeu? Mas existiu ali uma emoção, e aquela emoção não foi digerida, e ela foi adoecendo, campo mental, corpo emocional, físico, e aí é que entra a terapia prânica, porque em algum momento faltou prana para as células continuarem saudáveis. Tá. E é aí que a gente entra como esse coadjuvante. Ela já tá fazendo o tratamento fisiológico, a gente entra com o tratamento energético. E tem o que eu chamo de um tratamento ótimo, sabe? Que legal. Gente, olha só, é informação pra gente, é mais conhecimento que nós precisamos buscar. Tudo bem, a gente não tá aqui para entrar nessa área de saúde, mas sim para falar dessa parte corporativa, porque querendo ou não, tira a saúde de muita gente também. E isso é importante a gente falar aqui. E a gente sempre vai para nossa empresa pensando no quê? No resultado que precisa ter, no processo que precisa seguir, a equipe que precisa entregar aquilo que é pedido. E a gente não olha para o nosso lado energético, para como que a gente chega nesse ambiente, como que a gente está preparado para poder fazer uma liderança, para fazer uma negociação. Então, vamos aprender aqui, vamos olhar para isso e falar assim, cuido
de toda essa parte técnica, mas eu também tenho que cuidar da parte energética, tá? Lembrem-se sempre disso, e a Luana é uma pessoa até que eu indico para os meus clientes. E já comprovadamente tive resultado em cima disso, de trabalhar essa energia para fazer essa transmutação. Mas vamos lá. Luana, a pergunta que não quer calar e todo mundo vem na curiosidade. O que é a terapia prânica? O que é a energia prânica? Essa é excelente pergunta, e de fato as pessoas até falam plânica, prânica, prana. Prânica vem de prana. Prana são glóbulos de energia vital. A gente tá o tempo todo absorvendo esse prana. Prana da terra, prana do ar, prana do sol. Sem isso, nosso corpo físico, ele não vive, tá? Não se sustenta. Só que isso é tão automático como o ar que a gente respira. Então, a gente não se dá conta disso. A gente não precisa. A gente não é ensinado, né? Que existe esse mundo aí, tá? Aí, o que acontece? A terapia prânica, o que a gente entende? Entendendo, então, que a pessoa tem um campo bioplasmático, que é esse campo bioplasmático se alimenta desse prana, absorve o prana e distribui ele de maneira que o nosso corpo físico possa assimilar, tá? Aí a gente vai atuar nesse campo bioplasmático, que é o nosso campo que absorve o prana e distribui. Isso é a terapia prânica, a gente trabalhar esse campo. Porque você mede a nossa energia, ela analisa o nosso chakra, como é que tá, né? E é uma loucura, porque isso também, a gente tem os momentos presenciais, mas muito do trabalho desenvolvido é à distância. E aí, gente, o spoiler do tratamento. Aí ela vem e manda um áudio e fala assim, Sâmia, olha, eu captei isso, e eu trabalhei essa transformação, verifica esses dias como que você vai se sentir. Aí, às vezes, ela dá a devolutiva 2 dias, né, depois do tratamento, eu falo assim, eu tava desse jeito, realmente eu melhorei, mas que loucura, não é possível isso. Né? Aí, uma má digestão, alguma coisa assim, porque tá ligada a essa energia, e aí ela vai trabalhando para limpar esse campo pra gente tá bem. É uma loucura. Precisa viver essa experiência e vocês vão entender muito mais a respeito disso. Agora, Luana, como que o empresário pode detectar isso no dia a dia, no seu cotidiano? Se a energia dele tá legal, se não está, como que isso se manifesta pra gente, pra olhar e falar assim, opa, preciso olhar pra isso pra poder me energizar. Como que funciona? Sâmia, por exemplo, um maior indicador é o estresse, tá? Pra gente falar de mundo corporativo, né? Então, assim, nossa, tô estressado. Mas a pessoa fala assim, mas tô estressado com o quê? Às vezes a empresa tá indo bem, né? A empresa tá indo bem, não é sempre só quando a empresa tá indo mal que a gente tem um problema energético, tá? Chegar em casa, por exemplo, ficar totalmente avoado. Isso não é normal, certo? A gente tem que ter um foco. Você chega na empresa, tenho dificuldade de concentração. Hoje tá na moda, né? A gente fala, então é TDAH, é não sei o quê. Não, nem sempre. Às vezes, você tá sem foco, por quê? Se a gente for pensar, se a gente for escanear, né? os centros energéticos da cabeça daquela pessoa, você vai ver que num passado até muito próximo, ela veio usando demais os pensamentos objetivos dela, né? E focados ali num projeto. E aquilo consumiu o prana saudável. E aí começa o que a gente chama de sujeira, sabe? Você vai escanear, você sente mesmo. Ele é pesado, por isso que a gente chama de sujeira. Você vê que ali tá totalmente congestionado. Então, o que acontece? Você ficou preso naquilo ali. Aí você não consegue mais ter foco, por quê? Porque não tem mais prana saudável que trabalhe nesse seu centro do pensamento objetivo. Então eu sento, não consigo, não funciona. Aí você vai lá, é incrível, você limpa, tira, né, aquela sujeira, energiza, coloca prana saudável, pronto. A pessoa vai ler um livro, é na hora. Cara, eu tô conseguindo ler uma página inteira do livro. Nossa, eu consegui montar meu projeto, que eu fazia uma semana que eu não conseguia ver esse projeto. Então, isso é um indicativo. Por exemplo, bem simples, bem sutil, e a gente não percebe. A gente vai pondo a culpa em tudo. Não dormi direito. Não sei o quê. E não é. Às vezes é só isso. Você não percebe o quanto você se consumiu no projeto ali de trás. Eu posso dizer que eu tô desse jeito, tá? Esquecendo
Até o meu nome eu tô esquecendo. Mas enfim, já coloquei aí na lista pra você fazer a limpeza. Deixa comigo. Vamos lá. Estresse, então você colocou a pressão por resultados, excesso de trabalho, tudo isso pode Sim. causar essa queda dessa energia. E como que a Isso. pessoa se protege para falar assim, tá, então isso é o que baixa, como que eu posso trabalhar para que eu proteja a energia que eu tenha? Ou não tem como? Ela vai. Essa pergunta, ela é muito interessante, mas ela não tem uma resposta simples, tá, Sâmia? Tá. Porque assim, ó. Então, nós estamos falando do empresário. Esse empresário, ele, independente do tamanho da empresa que ele tem, tá? O que acontece? Ele vai se conectar, ele tem os funcionários dele, então a energia dele é que está gerindo esse negócio. Uhum. E aí que mora um grande segredo, tá? Que eu tenho alguns empresários que são meus clientes aqui da nossa região, inclusive, né? Que já entenderam isso, tá? Então, o que acontece? Você tá vendo que assim, ó, parece que a equipe não tá legal, parece que a empresa, nossa, podia estar caminhando mais rápido, sabe? O que tá acontecendo? Poxa, eu tô dando trabalho das 8 às 8. Por que eu não tô conseguindo? Por que os projetos não saem? Tô fazendo projeto, tô fazendo consultoria com a Sâmia. Qual que é o detalhe? Podia estar indo melhor, mas não tá. A Sâmia falou assim, viu? Podia estar indo melhor. O que tá faltando aí? A energia desse empresário é que está gerindo a energia dessa empresa toda. A gente tem que entender que a empresa em si, ela é uma outra pessoa. Uhum. E quem que alimenta essa outra pessoa? É o empresário. Os funcionários também. Como que é a união de todas essas energias? Como é que tá isso? Então, a resposta sobre como se proteger não é tão simples assim, porque a gente tem todos esses funcionários. Como é que tá o momento desses funcionários? O mais simples seria um terapeuta prânico. Porque daí o que acontece? A gente vai conseguir limpar a energia da empresa como um todo e a do empresário. Então, o que acontece? Eu consigo aumentar o nível energético desse empresário, tirando essa sujeira energética. Então, ele tem mais energia para alimentar a empresa dele. Quando eu limpo a empresa dele, o que quer que seja que tinha ali, que estava muito, muito pesado, que estava muito sujo e estava travando, flui. Então, aí o que acontece? Aí os projetos fluem. Você fala, nossa, uma semana atrás eu não tinha... Há um dia atrás. Porque tem resultado, Sâmia, que é automático, na hora. Você faz cura numa pessoa que tá com dor de cabeça. Ela sente o alívio na hora. Na hora. Ela não tem mais dor de cabeça. E muitos resultados empresariais também são assim, tá? Outros não. Outros precisam de outros fatores, né? Mas flui. O que é isso? É frequência. Você aumenta a frequência desse empresário. Aumenta a frequência do time. O que acontece? Na frequência do sucesso, qualquer coisa que você falar para esse time, realmente vira ideia, vira ação, vira resultado. Então, quando você entra nessa questão da frequência, me lembra muito, eu sou a pessoa adepta a isso, eu lembro até uma conversa que a gente teve e você falou para mim, Sâmia, coloca Mozart para tocar na sua casa, né? Por causa da frequência da música de Mozart, que é da felicidade, eu não lembro da prosperidade, Sim, ele tá na frequência da felicidade. Da felicidade. Então, pra gente ter um ambiente harmônico, feliz e tal, deixa tocar Mozart na sua casa. Pode até colocar no volume mais baixo, não precisa, né? Não. Mas é deixar pro ambiente... Onda física, né? É a física. Então, não preciso de volume, eu preciso de um certo volume. Sim. Mas a gente precisa que aquela onda vá equilibrando, porque o princípio da energia, ele é inteligente. Mozart tá na frequência da felicidade. Talvez eu não esteja na frequência da felicidade. Mas quem tem mais... A frequência maior, ela vai puxar a frequência menor e vai equilibrar. Então, o ambiente vai ficar equilibrado entre Mozart e você. Tá.
Olha isso, gente. E aí, se você buscar até, eu sou adepta a isso, buscar no Spotify. Frequência, os hertz, né? Que a gente sempre escuta falar. Sim. Hertz da abundância, hertz da prosperidade. E deixa ouvir essa música, né? Deixar uma meditação que você pode fazer, né, Luana? Isso é uma meditação. Sim. Porque o que é uma meditação? As pessoas acham que a meditação, ela é necessariamente um ritual. Ela não é um ritual. A meditação, o que é? Eu consegui silenciar. Pode ser por alguns segundos. Eu não tenho uma... Não precisa, a gente precisa de horas. A gente precisa de alguns segundos que você consiga silenciar a sua mente. Essa é a grande... E, na verdade, quem desenvolveu a terapia prânica a gente chama, né, de Master Shoko Kokusui. Ele era um grandíssimo empresário filipino, tá? Tá. Então, bilionário, que entendeu que o mundo funcionava não só a partir... Que os negócios, né? Que o mundo funcionava a partir desse mundo de energia. E aí ele foi fazer todas as pesquisas e trouxe... todos os protocolos que a gente usa de Master Shoko Kokusui. Então, ele vai... falar exatamente sobre isso, sobre como é que você equilibra essa frequência. Ele era engenheiro químico, Sâmia, então era assim, a pesquisa dele é muito exata, sabe? Muito, muito física, muito precisa, assim, científica, né? Que a gente fala que a terapia prânica, ela é científica mesmo. E tem uma questão também que a gente escuta falar muito, não sei, empresário, se isso é uma fala comum sua, ou no seu ambiente, ou com as pessoas que você convive, que nós atraímos as pessoas que estão com a mesma energia que nós. Sim. Então, se a gente está com dificuldade de fechar um negócio... Eu quero que você fale mais sobre isso, Luana. Tá com dificuldade de fechar um negócio. E aí você fala assim, nossa, veio o empresário, veio alguém conversar comigo, mas não tinha dinheiro para me pagar. Mas não... Como que é isso de você vibrar na escassez, vibrar na abundância? O que você pode falar pra gente sobre isso? Muito interessante. Adorei essa pergunta, Sâmia, porque eu vejo isso no meu trabalho, assim, ó, todo dia. O que acontece? Nós vamos ver a configuração que tá esse empresário. E uma das coisas... Ontem, eu atendi um empresário que ele falou exatamente isso pra mim. Ele falou assim... Eu falei, o que te traz aqui? Foi a primeira vez que ele veio conversar comigo, ele veio indicado por outras 2 pessoas, né? Ele falou assim, não sei... Tá tudo enroscado, parece que nada tá dando certo. Eu comprei um carro, o carro tá dando um monte de problema. Aí eu fui escanear a energia dele, eu fui ouvindo o que ele tava me falando. Aí eu fui escanear, eu vi, realmente, cada um dos nossos centros, eles têm funções fisiológicas, né? Que vão trabalhar, como você falou, questão, o estômago e tal. Mas eles têm funções psicológicas, tá? Quando a gente vê um centro... que ele trabalha, porque o dinheiro, ele é trabalhado assim, ó, vamos pensar que tem um centro que puxa esse dinheiro. O dinheiro, ele é uma energia, ele é um recurso energético maravilhoso, tá? Você puxa essa energia, e essa energia, ela é distribuída no nosso campo bioplasmático, gerando prosperidade. Frequência de felicidade, o que é a felicidade? A felicidade... A prosperidade e a felicidade é a mesma coisa, tá? Elas estão na mesma frequência. Então, o que aconteceu? Nesse caso, né? Ele tava com esse centro que puxa o dinheiro muito fraquinho, puxando pouco dinheiro. Você vê pelo tamanho, eles têm tamanhos, né? Então, a gente tem um gabarito lá. Tava muito pequeno. Aí, eu falei pra ele, lógico, nessa configuração que você tá aqui, não só você comprou um carro com problema, você atraiu isso. Nossa, ele falou, eu sempre mandei carro arrumar num fulano de tal. O fulano de tal levou 2 semanas pra arrumar a embreagem. Eu falei, então, Porque a sua frequência não tá de solução, a sua frequência tá de problema. Quando a gente tá com uma frequência baixa, hertz, nós estamos numa frequência baixa, nós vamos atrair situações que estão naquela frequência. Semelhante atrai semelhante, tá? A gente anda com pessoas que estão na nossa frequência. Então, é outro sinal que você... Daí eu falei pra ele, agora eu entendi o que você tá fazendo aqui. Então, você deixa a pessoa olhar, eu falei pra ele,
vai procurar agora e ele vai... a gente tava falando sobre uma construção e tal. Eu falei, então, vamos esperar a gente equilibrar, porque não é uma sessão. Quanto tempo você tá naquela configuração? Então, a gente precisa equilibrar isso de novo. Tá, Não equilibrou. é do dia pra noite. Isso. Você equilibrou. Aí sim, vamos partir para projetos maiores. Porque daí você, estando numa frequência maior, você vai atrair o quê? Solução. Porque nós temos um centro que é ele que atrai os nossos clientes, que atrai os nossos amigos, que atrai tudo. Ele é o nosso imã. Como é que tá esse imã? Esse imã tá limpo? Ele tá numa frequência boa? Então eu tô atraindo coisas boas. Eu tô atraindo enrosco. Nossa, eu contrato um cara, o cara não tá dando certo, sempre arrumou, sempre fez tudo certo. Peraí, então eu tenho que olhar pra esse imã aqui. Alguma coisa tá bloqueando ali, tá baixando a frequência dele. Você aplica a técnica. No dia ela já vai melhorar. Agora, quanto tempo vai levar para esse centro absorver todo o prana saudável que eu projetei? Porque sozinho ele não tá conseguindo. Porque eles fazem isso sozinhos, tá? A gente foi feito para... Eles são criados, são autolimpantes, mas estresse e um monte de questões emocionais e mentais é o que suja esses centros. Então, e não depende também só da gente, né, Luana? Não. Porque, vamos falar assim, é o dia a dia, é a situação que a gente vive. Gente, dá pra gente elencar aqui um monte de problema que não foi a gente que criou, certo? E aí, vamos entender assim, a minha cabeça já tá lá longe. Então, eu tô entendendo que essa pessoa, esse empresário, tá com problema, a energia dele já tá baixa. Então, se ele tiver, porque eu acho que não existe uma empresa que não esteja contratando hoje em dia. Então, a pessoa que ele vai atrair também para trabalhar no negócio dele também já está com energia baixa. O cliente que vem é com energia baixa, ou seja, ao invés de melhorar, vai travando cada vez mais. Agora, fala para mim, tô fazendo a terapia prânica, você tá vindo no campo, limpando, e o ambiente? Como que fica isso? Porque a empresa, ela tem um espaço físico, não é? Então, o ambiente em si, existe uma forma de neutralizar? Porque se eu for um varejista, onde eu receba muitos clientes no meu negócio, como que eu neutralizo esse campo para que a energia daquele cliente, ou que neutralize, ou que blinde, né? Porque daí a pergunta acaba sendo muito maior. Como que eu me blindo para não receber essa energia que tá no outro? Eu não quero isso para mim. Então, como que funciona tudo isso? Você vai receber a energia que tá no outro necessariamente. Estamos aqui conectadas nesse momento, tá? A gente tá trocando. Quem tem mais tá doando, quem tem menos tá recebendo. A gente tá se equilibrando, tá? Nós temos técnicas. Quando eu terminar essa conversa com você, eu vou desconectar a gente, você vai embora com o que é seu, eu vou embora com o que é meu, tá? A gente, na prática, a gente faz isso automaticamente. O que acontece? De novo, dependendo da frequência que a gente tá nesse momento, dependendo do nível de trabalho, de preocupação, né, que a gente tá, etc., a gente deixa de fazer isso. É aí que começa o problema, porque daí as conexões... Então, você vai embora pra sua casa com todos os clientes que você atendeu naquele dia. E aí, onde é que termina a Sâmia e começam os clientes, né? Onde é que... Nossa, de repente, tô com uma fome. Nossa, uma gula, por exemplo. Mas será que é da Sâmia? Ou será que é de algum cliente que a Sâmia atendeu e ainda tá conectado com você, tá? A nossa frequência pode baixar, Sâmia. Você vai comer num restaurante. No dia, a cozinheira não tava tão legal. E aí... porque o alimento, né? Energia ali. Isso. Você falou do espaço. Acabei de vir de uma reunião de uma cidade aqui próxima, tal. Tava conversando com uma pessoa e tava escaneando. Porque daí a gente escaneia, né? Ela falou, nossa, eu vim de São Paulo, tal... E não fiquei legal. Você pode escanear um negócio pra mim? Escaneei. Era a casa da pessoa onde ela ficou hospedada. A casa, nem tanto a pessoa. Mas a casa tava tendo uma influência muito forte, tá? E aí enfim, na hora ali já fiz as desconexões, já limpei, já deu uma melhorada. Mas, quando a gente trabalha um atendimento empresarial, sempre o empresário, ele é um pilar pra mim.
prédio empresarial é um outro pilar para mim, tá? E a equipe ali, um outro pilar para mim, formando ali uma outra tríade. estrutura, Tá. tá? Um caso que eu tive de uma empresa que eu atendi também aqui na nossa região foi exatamente isso. O que aconteceu? A pessoa, essa empresária, ela me chamou, ela falou assim, eu já chamei, eu comprei uma máquina, a máquina novinha, instalada, ninguém conseguia ligar a máquina. Parece uma coisa tão boba, né? Aí você fala, nossa, vou tentar terapia prânica. Foram 2 sessões. Por quê? Eu resolvo no campo bioplasmático. A solução no físico, ela tem que aparecer, tá? Se a gente tem um problema no físico que não está sendo resolvido, então o problema já está ali no campo bioplasmático. Eu resolvi ali, a solução tem que aparecer. 2 sessões, e aí ligou a máquina está funcionando, nunca mais deu problema, tá? Uma cliente que eu atendi com câncer há 2 anos atrás. Ela tava com medo, ela tinha um câncer no seio e tal, e não sabia, sabe assim, chegou pra mim muito chateada, devastada, e eu vou ter que fazer mastectomia, não sei o que. Aí eu fui, né, escaneei o campo, falei pra ela, falei assim, ó, a gente resolve no campo bioplasmático, a solução no campo físico, ela tem que acontecer. Ela já tinha um médico, já tinha data de cirurgia marcada. 2 sessões, e ela ouviu falar de um médico em Jaú. Tá. E lá foi ela no médico em Jaú. O médico de Jaú era professor do médico que atendia ela na cidade dela, tá? O que aconteceu? O médico de Jaú falou assim, não, para um caso como o seu, com esses exames assim, a gente não faz mais mastectomia total. A gente faz esvaziamento da axila, tal, do linfonodo. Sâmia, ela fez a cirurgia, não fez a mastectomia, ficou feliz da vida, sabe? Claro, teve que fazer a quimioterapia e tal. Mas assim, foi muito mais simples e tudo que assim, ela não tava enroscado, ela não conseguia fazer o tratamento, não conseguia marcar a cirurgia, o médico desmarcava, não sei o quê. Resolvemos no campo bioplasmático, resolve no campo físico. Então, como que a gente, quando o empresário detecta, peraí, a minha equipe não tá... Parece que o pessoal não tá tão bem, não tá tão feliz, sabe? Eu não tô tão feliz. Amo o meu negócio, mas tô sempre estressado, sempre preocupado. Com o que você tá preocupado? Nem sei. Tá tudo meio enroscado. Aí entra a terapia prânica, tanto no físico. A gente nunca vai atender só o físico. Sempre esse físico está sendo alimentado e retroalimentado com esse empresário e a equipe. Então, o tratamento prânico nas empresas, ele sempre vai contemplar físico, equipe e o empresário. Tá. Gente, olha quanta informação interessante. E você deve ver uma série de pessoas céticas. Eu acredito que a gente tá aí no YouTube, né? Pro mundo. E como que a gente... Eu sei que não dá pra gente abrir a mente da pessoa e falar assim, viu, acredite nisso, porque realmente acontece, é vivido e tal. Como que você... Porque você atende vários empresários também, mas em algum momento essas pessoas não acreditavam nisso. Como que você sente, Luana, essa pessoa para chegar até você, ela já tá num estado... totalmente debilitado, sabe aquela coisa assim, tô no fundo do poço, nessa hora que eu vou buscar ajuda? É isso que acontece? Ou como que você trabalha esse campo? Ou o que os terapeutas prânicos desenvolvem para justamente ter uma maior conscientização das pessoas? Sâmia, adorei sua pergunta de novo, porque assim, né? Eu mesma era muito cética. Eu sou muito São Tomé, sabe? Tá. E eu sou científica. Eu fiz iniciação científica na faculdade, porque eu sou muito... Tudo bem, eu fiz letras, mas existe uma ciência por trás das letras também, né? Eu sempre fui muito assim. Meus amigos falavam que eu era a engenheira das palavras, né? Tá. Eles me perguntam, como é que você não fez engenharia? Porque eu sou muito exata, tá? E aí... tanto que pra mim, a minha experiência com a terapia prânica foi exatamente isso. Eu tinha uma infecção urinária de repetição que me dava cólicas renais. E aí, quando um dia uma amiga me ofereceu, posso fazer uma sessão?
Ela tinha o curso básico só. Uhum. E aí eu melhorei, demorou, as crises elas tinham uma certa frequência, sabe? Espaçou a frequência, falei, opa, peraí que eu quero conhecer esse negócio aqui. Tá. E aí eu fui pesquisar, fui fazer o curso e tal, e fui pesquisar um dos grandes master healers da terapia prânica, Master Stephen Co, ele trabalha ali com o Tony Robbins. Tá. Ele dá meditação nos eventos do Tony Robbins, né? Ele é o terapeuta prânico do Tony Robbins. Tá, vamos lá, gente. Quem é Tony Robbins? Vamos colocar vocês na mesma página. Tony Robbins eu não sei se ainda ele é considerado, mas deve ser o maior coach do mundo. E a gente sabe que aqui no Brasil o coaching ele tá totalmente banalizado, desvalorizado. As pessoas não falam que são coaches e tal. Mas o Tony Robbins, ele sempre desenvolveu um trabalho de desenvolver as pessoas com a metodologia do coaching. E quem são as pessoas que passaram por atendimento, que fizeram sessões com eles, para vocês terem uma base? Hillary Clinton, Barack Obama, então Oprah Winfrey, né? Então, assim, são o pessoalzinho básico aí que passou na mão dele. Então, esse é o Tony Robbins, ele tem até um evento dele no Netflix para você assistir, para você ver lá, que chama Eu Não Sou o Seu Guru. Então, que também é muito bacana e ele mostra um pouco das técnicas que ele utiliza ali, curando as pessoas, ajudando as pessoas a serem seres humanos melhores. Então, bora lá, continua. Muito obrigada. E aí, o que acontece? Master Stephen Co, quando eu comecei nesse universo, ele fala, ele é engenheiro mecânico, se eu não estiver enganada, agora eu esqueci a qualidade. E ele tinha uma questão com a filha dele, e ele conheceu o Master Shokokusui e a técnica da terapia prânica, e o Master curou a filha dele. Tá. E ele fala, o depoimento dele é esse, ele fala assim, cara, eu sou engenheiro, pra mim é assim, ó, é na matemática. E ele falou, daí, aí me impactou, aí eu fui atrás de ver o que era essa técnica e tal, e hoje ele é um dos grandes Master Healers da cura prânica, ele fica na Califórnia, né, tem outros, e aí eu comecei a ler essas coisas e começou a fazer muito sentido pra mim, mas pelos resultados, fui ver os resultados, e vi o resultado em mim, isso era 2014, né, e nunca mais tive infecção urinária de repetição, nunca mais tive que ir pra uma sala de tomar, cheguei a tomar morfina pra dor, porque Caramba. o Tramal não fazia mais efeito em mim. Uhum. Hoje, aí eu tinha também enxaqueca, e elas eram recorrentes, eu tomava também Tramal pra enxaqueca. Hoje, de vez em quando, eu tenho dor de cabeça, né? Uhum. Eu tomo dipirona. E já... Mas por quê? Porque tudo isso eu tinha que, né, tava tudo no meu campo bioplasmático. Tinha aí, era muita sujeira mental, né? Tinha questão emocional também, tinha acabado de perder minha mãe. Então, tinha tudo isso. E aí, foi aí que eu comecei, e aí eu trabalhei em mim, Sâmia, por uns 5 anos direto. Tá. Na pandemia, eu tava nos Estados Unidos, trabalhando com a Terra, vendendo lá os instrumentais cirúrgicos, e fui numa palestra do Dr. Glenn Mendonça, que falava da certificação. E aí, então, aí eu não era mais curadora prânica, eu podia trabalhar como terapeuta prânica. Tá. Porque os terapeutas, eles precisam dessa certificação para atender como terapeuta. Uhum. Falei, que legal! E aí, volto de lá e me inscrevi na certificação. E aí, eu queria levar para as pessoas aquilo que aconteceu comigo. Então, assim, ó, eu era muito cética, então eu encontro pessoas que pensam como eu, tá? Semelhante atrai semelhante. E eu adoro esse desafio. Por quê? Porque eu me vejo na pessoa, eu falo, eu entendo que você não tá... Então, o que eu faço? Eu faço demonstração do meu trabalho, né? Agora, nesses 6 anos que eu atendo como terapeuta prânica, tá? Eu entendi uma coisa. Em algum momento, essa pessoa, esse empresário, ou até nem um empresário, alguém da equipe, decidiu que não ia mais sucumbir àquele problema. Naquele momento de decisão, o que aconteceu? Uma mágica, né? Não é mágica. É uma alquimia energética mesmo, acontece. Quando a gente decide
os nossos centros, porque a gente acha que a minha cabeça, eu acho que sou eu que trago a solução. Eu preciso vender, eu quero vender mais. Não é eu preciso, eu quero. Porque quando eu entendo que eu quero alguma coisa, é quando eu vou trazer. Então daí a Samia apareceu como mágica. Não, a Samia não apareceu de mágica. Eu realmente quis aquilo. Eu quis aquilo com todo o meu ser, não só com a minha mente. Eu quis aquilo com o meu emocional, quis aquilo, o meu físico quis aquilo. Então, em algum momento, essa pessoa quis a solução para aquele problema. E daí, eu apareço. E não é só o quê? Frequência. Lembra a frequência? Sim. O campo bioplasmático dessa pessoa, ela vai trazer a solução que está mais próxima, né? E aí, eu apareço... A técnica é a solução, né? Eu sou um canal para aplicar essa técnica. Gente, então, vamos lá. Vamos colocar todo mundo aí na mesma página. Muitas vezes a gente é o São Tomé, tem que ver para crer, para poder acreditar, mas a gente sabe que as coisas acontecem na nossa vida e eu trago também, eu sei que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas eu trago muito Deus na minha vida e eu acho que isso, essa espiritualidade também sendo trabalhada me ajuda a encontrar pessoas maravilhosas e que me tragam também a abertura do campo para o sucesso, porque só a abertura não adianta, né, Luana? Se você não se movimentar, se você não estudar, se você não for aprender, se você não fizer nada, não adianta que não é num estalar de dedos ou pode fazer qualquer tipo de terapia, qualquer cura, que o negócio não vai funcionar, certo? Sim. Então, isso é importante a gente ter essa diferenciação para não achar que ficamos louco, vai lá fazer a terapia e tudo se resolve. Não, precisa ter o movimento do querer, da vontade, dessa energia da busca também, certo? Sim, com certeza. Muito Você aplica bem. a técnica, mas que nem eu falei, né? Você tem uma equipe de vendas que tá doente, não tá vendendo. Tá, eu vou lá, aplico a técnica e daí o pessoal vai sair vendendo? Não, de repente existe o quê? Falta técnica, falta informação, falta conhecimento. Aí, a gente deixando essa equipe numa boa frequência, o que acontece? Vai aparecer o consultor. Você, por exemplo, você aparece lá como uma consultora, mas aí você tem um leque de serviços que você pode vender. Você vai ser bem mais assertivo. O seu trabalho fica mais assertivo. E o canal receptivo também, né? Sim. Porque também existe essa barreira. Às vezes a gente entra num cliente... Parece que tudo vai fluir muito bem, só que ele não aplica aquilo que a gente faz. Ou começa um desenvolvimento e para no meio desse processo. Não adianta. O consultor, o mentor também não vai fazer milagre naquilo que ele precisa entregar. Então, tudo isso precisa ser analisado. Então, eu vou abrir meu campo, eu vou trabalhar essa energia para que cheguem as pessoas certas para me auxiliar, não é isso? Isso, exatamente. Muito Muitas bem. vezes eu falo até que a pessoa tá... Por onde que eu começo? Começa pela terapia prânica. Por quê? A gente elevando a frequência da sua empresa, da sua equipe, o que vai acontecer? Você vai atrair pessoas, consultores, porque assim, Samia, hoje em dia tá tudo muito farto. Mas quem é realmente bom? Quem realmente traz esse resultado? Porque falar de resultado, né? Agora, você faz uma sessão, você eleva essa frequência das pessoas. Na frequência do sucesso, quem que eu vou atrair? Vou atrair uma Samia pro meu negócio, para resolver o problema do meu negócio. Daí eu não vou desperdiçar dinheiro com o fulano ali, né, da esquina, que até tem uma certa bagagem e tal, mas... né? Então, você fazendo a terapia prânica, lembra que eu falei? Resolvi no campo bioplasmático a solução. Então, aí eu tô atraindo o quê? Solução. Não tô atraindo mais problema. Perfeito. A solução no campo no corpo físico, no negócio, ela tem que aparecer. E esse é um grande diferencial. E Luana, eu não sei se você vai saber responder essa pergunta, mas há quanto tempo já existe esses estudos sobre a energia prânica, a terapia prânica, para trazer para esse universo e falar assim, vamos ampliar a consciência desse trabalho para ajudar mais as pessoas? Você sabe dizer isso? Séculos. Milênios, eu acho. Com outros nomes, né, Samia? Mas, milênios. Então, assim, Mestre Showa,
ele, inclusive, ele faz um trabalho diferenciado, né? Porque ele sai pelo mundo para ensinar a cura prânica, né? A cura prânica. Então, qualquer pessoa pode fazer o curso de cura prânica. Para você ser um terapeuta, aí você tem que fazer as certificações para terapia. Mas, se você fizer um curso de cura prânica básica, você pode aplicar na sua vida, no seu negócio, no seu carro, no seu cachorro, no seu marido. Tá tudo bem. Mas para você atender, né? Aí sim você precisa dessa certificação, que hoje a gente tem ela. No Brasil, ela teve. Eu não acompanhei, se desenvolveu, tá? Eles começaram a certificação aqui no Brasil há uns 5 anos atrás, mas eu não sei se foi. A minha foi toda feita nos Estados Unidos. Quem desenvolveu a certificação é o Dr. Glenn Mendonça, junto com o Mestre Showa, que quem desenvolveu a técnica da cura prânica, né? E aí eles estavam trazendo pra cá, mas eu não sei se... Porque eu acabo ficando mais conectada lá do que aqui, então não vou saber te falar. Mas a técnica em si, como ela é hoje, quem fez esse compilado foi Mestre Showa, tá? Showa Kokusui, né? O nome dele completo. Mas existe há milênios. Prana, o conceito de prana, de energia vital, não é nem dele, tá? É uma bagagem aí mais pra trás. É um assunto que daria uma conversa inteira. Tá. E Luana, fala pra mim. Gente, olha só. Como o tempo passa no meio dessa conversa, que eu acho que... Será que eu perguntei tudo para poder esclarecer para você e falar assim, nossa, eu preciso buscar isso, essa informação é relevante para mim, eu preciso trabalhar esse campo. Luana, vamos lá. Para que esse empresário que está aí nos assistindo, está recebendo essa informação, para quem quer, fala assim, eu quero começar a cuidar melhor da minha energia a partir de agora. Quais são as 3 atitudes que ele pode tomar para começar a melhorar o campo energético dele? Tá. Tem coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, hoje, um grande problema que nós temos no Brasil, a gente virou a polaridade política, tá? Você percebeu que você tá muito estressado? Para de assistir política. Tira lá, esquece o algoritmo, né? E aí, vai assistir um filme de comédia. Sabe aquelas coisas da gente rir até doer a barriga? Acontece alguma coisa na nossa energia. O que acontece, né? Pra gente falar, vamos voltar na frequência e na física, a gente eleva a nossa frequência, tá? Então, a questão política hoje no Brasil, ela traz a nossa frequência para muito baixa. E aí, naquela frequência baixa, o que eu tô vibrando? Fica muito mais fácil. Um cliente chegou para mim e falou assim para mim, eu acabei de assistir um debate político, não sei o que, candidato A, candidato B, não sei o que, tal, e aí, né? Aí eu terminei isso, fui conversar com a Samia. A Samia entrou aqui na minha loja para comprar alguma coisa, tal. E a Samia falou assim pra mim, ao invés de pagar em 5, eu posso pagar em 6? E eu já vou lá e perco a paciência. Eu já fico na minha cabeça, puta, que folgada, sabe? Que mulher folgada, tô oferecendo em 5 vezes, é o máximo que eu posso. O que ela quer em 6? O que é isso? Eu tô numa frequência baixa. Aí, eu tô numa frequência boa pra negociar? Eu não tô. Então, se naquele dia eu acordei bem, você falou de Deus e né, uma coisa... Mas o que acontece? Quando eu acordo de manhã, eu faço a minha oração, seja independente de religião. O que eu tô fazendo, Sam? Eu tô elevando a minha frequência, porque quando eu tô conversando com Deus, eu tô buscando a frequência máxima que existe, tá? A frequência máxima, eu entendo, olha a humildade de eu entender que existe um Criador, existe, tá? Eu acordei de manhã, eu fiz essa oração, e aí, naquela oração, o que eu fiz? Deus, eu olho pra... Não é só as palavras, elas ajudam, mas eu olho ao meu redor e eu falo assim, Deus, obrigada pela minha família. Minha filha é maravilhosa, meu marido é maravilhoso. Por isso que a gente fala dessa questão do exercício da gratidão, né? Nossa, o exercício da gratidão... A gente eleva a frequência
Pelo fato de você sentir, Sim. né, essa gratidão realmente por aquilo que você tem, pelo momento que está vivendo, e até mesmo muitas vezes na dificuldade, né, Luana? A gente não agradece as dificuldades que aparecem na nossa vida e são verdadeiros Não, mas às vezes a aprendizados, pessoa fala né? assim, mas eu não tô sentindo. Não tem problema. Fala. Uhum. A palavra é a fisicalização de alguma coisa. No começo, eu tô só ali no físico. Senhor, gratidão pela minha família, gratidão, meu chuveiro queimou hoje, gratidão pelo meu banho gelado. E aí eu falo aquilo, eu tava com raiva porque eu tomei meu banho gelado, mas daí eu falo aquilo, eu tô falando com Deus, eu tô elevando minha frequência, daqui a pouco eu consigo até dar risada. Nossa, pensa, tomei banho gelado. Aí eu começo a rir, olha a minha frequência subindo. Uhum. Aí eu chego lá, vou negociar com a Sâmia vem e fala pra mim, você pode fazer em 6 vezes? Eu falo, viu, posso. 6 te atende? Que bom. Aí eu fechei um negócio, por quê? Porque eu tava numa frequência boa. Aí é um exemplo muito, parece bobo, mas Sâmia, se a gente vê, a gente faz isso o dia inteiro. Eu tava numa frequência boa, empatia. Eu me conectei com você, você realmente queria o meu produto, você tava valorizando o meu produto. Lá na outra situação, eu não tava me valorizando. Eu baixei minha frequência, eu tava lá na raiva, na irritabilidade, não sei o quê. Então, eu não vi que você queria tanto o meu produto que você estava fazendo de uma maneira que você podia tê-lo. Uhum. E aqui, então você estava trabalhando para mim lá. Na segunda situação, nós duas estamos trabalhando para mim. Eu quero vender e você quer comprar o meu produto. Olha que legal. Luana, agora vamos lá. Outra coisa que também eu acho que é importante, a gente não pode sair daqui sem essa resposta, gente. Você falou pra gente dessa questão, dessa energia. A gente tá aqui fazendo a troca, depois vai finalizar, você vai desconectar, você vai levar o que é seu, eu vou levar o que é meu. Uhum. É possível a gente ensinar o pessoal a trabalhar essa desconexão? Falar assim, quais são as palavras que eu tenho que dizer para desconectar? Para que eu fique com o que é meu, com a minha frequência, como que... A gente pode, de uma maneira simplificada, não posso ensinar a técnica, porque tem todo um embasamento por trás dessa técnica, não vai fazer sentido para as pessoas. Sim. Mas assim, ó, se você imaginar que existe um fio, né? Se você entender que existe essa conexão, e você imagina que ela foi cortada, quando a pessoa virou de costas para você, pronto, isso é dela. Você pode dar esse comando para sua energia, tá? Para você mesmo. Sabe o vai com Deus? Ainda mais se a gente falar isso com carinho, sabe? Sâmia, vai com Deus. Então, o que acontece? Você vai com o que é seu. Entendi. E eu fico com o que é meu, tá? Eu acho que é uma maneira simples aí da gente colocar para as pessoas. E, de repente, um ritual, né? O empresário, a hora que ele fecha a porta ali do negócio, que ele olhe para aquele negócio e fala assim, pronto, aqui termina o empresário, agora começa... Porque ele vai para casa dele, ele tem uma família. Sim. Se ele for carregando a empresa, os funcionários, né? Qual a qualidade? O problema do dia. O que ele consegue oferecer? Por isso que muitas vezes chega, tá exausto, não consegue aproveitar, né? Os filhos, a esposa, aí uma coisinha acaba brigando. Então, assim, ó, fechou a porta, imagina que tá ficando ali, a hora que você vira de costas, a gente pode, eu tava lendo um estudo de neurociência, tá? Que fala... Vira de costas, sorri. Força o sorriso. Sabe? Pode ser engraçado mesmo. A gente pode... E a hora que você pode ver, a gente tava aqui forçando e a gente começou a rir. O seu cérebro entende, tá? Que você está sorrindo. E aí, ele já vai te ajudar a mudar a frequência. Por quê? O nosso corpo mental, ele influencia nesse corpo bioplasmático. Tanto quanto esse corpo bioplasmático influencia nesse mental. Se eu convencer o meu mental de que eu tô feliz, o que vai acontecer com a minha frequência? Ela vai aumentar. Viram como é simples, como é fácil? É só começar a aplicar para virar essa chave. Por que eu falo isso, Luana? E até nesse universo das vendas, eu trabalho a questão do empoderamento, da pessoa se sentir segura, para ela, além das técnicas que existem, tudo, então é o embasamento teórico, a técnica que se tem que vai dar poder a ela fazer uma excelente venda. Então, é onde eu trabalho. Então, para que as pessoas consigam ter uma
um resultado daquilo que deseja, eu preciso trabalhar essa questão da frequência também. Esse aprendizado aqui, toda essa informação, ela é super relevante. Porque senão eu vou ter a pessoa certa na minha frente para fechar negócio e eu não consigo porque a minha frequência não tá alinhada com a dela. Aí vai outro vendedor, presta atenção que isso acontece. Vai outro vendedor, vai lá, conversa e fala assim, fechei. Ah, não é possível, tá louco? Eu fui lá ontem, conversei com o cara, expliquei tudo como é que funcionava, ele não fechou, você foi lá e fechou? Como que isso pode? Pode, é a frequência que você tá, é o quanto que você tá trabalhando isso dentro de você para fazer essa transformação. Numa situação como essa, aí você vai ver. Ah, tá bom, o cara fechou. Daí ele fechou com um cara que... Ah, deu 50% de desconto. O cara falou, nossa, fiz um excelente negócio. Só que ele não percebeu que o consultor estava oferecendo para ele metade do serviço que você estava oferecendo. Aí metade do serviço, metade do resultado. Claro. Porque é simples, não existe milagre. Né? Você oferece um tanto de serviço porque você entendeu o que o seu cliente precisava. E aí ele não entendeu que ele não comprou uma solução. Ele comprou um problema, porque ele tá na frequência do problema. Eu falo muito isso para os meus clientes. Eu falo, tá bom, esse é o seu problema. Qual é a solução? A gente pensa tanto no nosso problema que daqui a pouco a gente é o nosso problema. A gente baixa a nossa frequência na frequência do problema. Ali não tem solução, ali tem o problema. O meu trabalho, eu falo muito isso para os meus clientes, meu trabalho é trazer você para a frequência da solução. E começa pela pergunta, qual é a solução? Não sei, então vamos trabalhar. A gente limpa a energia. 2 dias depois, às vezes até na hora. Luana, eu já entendi o que eu preciso. Aonde está a solução? Aí você puxa o fiozinho da meada. Traz clareza, né? Bom, eu tenho uma cliente que a gente até, né, eu trouxe para você, porque energeticamente falando, era uma pessoa super comprometida, um trabalho incrível que ela fazia, uma pessoa super ética, e o feedback da empresa dela, a gente trabalhou a energia dela, tinha questões ali, tinha uma questão na comunicação, sabe? Não tinha, tava faltando energia na parte de comunicação. Eu falei, então tá bom, faz sentido isso. Então vamos lá, trabalhamos. Chegou um ponto que eu falei pra ela assim, ó, não consigo concordar com o que o seu diretor tá te dando de feedback sobre você não ser uma boa vendedora. Mas, energeticamente falando, tô olhando que pra você não existe aqui alguma coisa que me fale que você... Porque tava conectada na questão financeira, movida por resultados, tá? Aí, eu passei seu contato e deu super certo. Deu tão certo que hoje ela tá lá como gerente, né? Numa empresa maior. Pra você ver. Mas aí, o que acontece? Resolvemos no campo bioplasmático a solução no corpo físico. Ela tem que acontecer. Então, a gente resolveu no campo bioplasmático, continuava vindo esse feedback do diretor. Claro, aí a gente, enfim, tem toda a questão da empresa, né? Que a gente não vai entrar nesse mérito. Mas, ela ficou receptiva pro seu trabalho. Vocês fizeram um trabalho, eu fiquei super feliz. Ela me escreveu depois, me agradeceu muito. E ela falou, Luana, aí ela se desligou daquela empresa. Ela tinha 3 empresas para escolher. Ela escolheu o trabalho que ela queria. E hoje, tá? Como gerente de uma empresa maior do que a que ela estava. O pessoal tá super feliz com ela. Ela tá super feliz com ela. Então, a gente resolveu lá, apareceu o quê? A ferramenta correta. E aí? É isso aí. Isso, eu acho que esse é um case muito legal, né? Para vocês entenderem o que é um trabalho. E, com certeza, ela acompanha a gente nas redes sociais. Um grande beijo para você. Tô com saudade. Vê se aparece, apesar de estar fora, né? Mas vamos lá. Luana, eu sei que você separou um artigo aqui, mas não sei, algo me diz que eu tenho que fazer de uma maneira diferente. Gente, aqui ó, tá o livro 101 estratégias para resultados reais, com 101 estratégias mesmo para você colocar em prática no seu negócio, trazer resultado. E vamos ver, aqui a gente tava falando de conexão e tal, a gente ia falar a respeito de conexão, que eu tenho um artigo aqui que fala quantas pessoas você já se conectou esse ano e quantas pessoas você pretende se conectar. E aí agora é pensar, né, com que tipo de energia você quer encontrar essas pessoas, né, Luana? Sim. Porque a gente também precisa colocar intenção nisso, não é? Sim.
muito colocar a intenção. Exatamente, né? Você ensina muito a gente a colocar as metas. Então, meta para as pessoas também. Como é que são essas pessoas? Eu quero uma pessoa feliz, quero clientes felizes, quero clientes satisfeitos, clientes saudáveis. A gente vai colocando tudo isso, clientes, fornecedores, né, funcionários. Luana, vamos lá. Olha aqui, gente, a estratégia número 46, tá? Jamais diga isso. Ué, a gente tá falando de palavra, a gente tá falando de energia, certo? Sim. Nunca diga, eu vou ter que ler e você vai comentar a respeito dele, Tá tudo ótimo. bem? Ô, Mel, pode ultrapassar o tempo aí? Pode? Ó, gente, tá liberado. Então, se eu fosse você, eu ficava aqui, hein? Vamos lá. Nunca diga que se arrependeu de algo, nem se lamente pelos resultados obtidos. Encare tudo isso como um aprendizado para sua vida pessoal e profissional. Todas as suas ações foram necessárias, você agiu conforme sabia e podia no momento. Se surgiram erros, falhas ou fracassos, está tudo bem. Recomece, refaça, reanime, reaja, reconquiste, recupere. Utilize todos os res possíveis, mas nunca se arrependa. Tudo que você viveu, fez e pensou é consequência das experiências, das pessoas que cruzaram o seu caminho e principalmente do que você fez com tudo que passou. Isso vale para momentos de felicidade e tristeza, de conquistas e derrotas. Todas as ações o moldaram até hoje. Agora é hora de dar um passo à frente, aprender com tudo e fazer diferente. Use todos os res que puder, mas de forma diferente. Sabe por quê? Porque enquanto você não aprender com os acontecimentos da sua vida, eles se repetirão até que tome consciência de que precisa agir de outra maneira. Analise quantas vezes o mesmo fato ocorreu. Verifique suas ações e daqui para frente pergunte-se: o que eu preciso aprender com isso? E busque a resposta. Perfeito. Parei por aqui, gente. Acho que já é o suficiente para ouvir o seu comentário a respeito disso. Ainda fala aqui, ó, depois dessa dose de reflexão voltada aos aspectos pessoais, convido você a trazer essa perspectiva para o mundo das vendas, especialmente se for consultor, líder ou gestor. Em algum momento você perceberá que isso é relevante para você ou para sua equipe. Muito legal. Bem abrangente, mas eu vou falar uma coisa que eu falo muito, muito, muito para os meus clientes no dia a dia. Sâmia, o que acontece? Tá bom, aconteceu uma coisa que eu não gostei. A culpa é minha. A culpa é minha, não fechei essa venda, a culpa é minha. Sabe por quê? Porque eu tava... minha postura não tava legal. Minha postura não tava legal, minha roupa não tava legal. Eu acho que eu não tava num dia bom. A culpa é minha. Na culpa, na frequência da culpa, existe o problema. Não fechei essa venda. Deixa eu ver, minha postura, como é que ela tava? Minha postura tava legal. Eu vou olhar para minha responsabilidade. A responsabilidade tá aqui, ó. Na responsabilidade existe solução. Quando eu olho e falo assim, tá, não fechei essa venda, vamos analisar. Então, a Sâmia me ensinou que eu preciso, então, a postura, o modo como eu me visto, a maneira como eu conversei, para falar o básico do básico aqui, né? Tá tudo certo. Bom, tudo que cabia a mim, a minha responsabilidade eu fiz. Então, agora eu preciso observar, porque às vezes era o momento do meu cliente, eu saio do vitimismo, eu saio de me sentir um pobre coitado, porque, eu não fechei essa... minha roupa não tava legal, não sei o quê. A culpa, baixando minha frequência, eu tô na frequência. E às vezes não é culpa, nem foi nem responsabilidade minha. Eu não fechei, eu tinha técnica, eu tava lá... Aquela pessoa não estava no momento, tá? Mas na responsabilidade, então eu vou buscar os índices, eu vou falar assim, tá bom, eu fiz isso. Ou eu posso até achar, puxa, de fato, sabe o que aconteceu? Eu cheguei meia hora atrasada. E aí, eu não passei credibilidade pro meu cliente. Joia.
Eu vou fazer então na próxima, eu vou chegar 15 minutos antes, ou vou chegar no horário. Mas na responsabilidade, eu enxergo isso e eu realmente consigo fazer o shift, fazer a mudança. Na culpa, sabe o que vai acontecer da próxima vez? Ai, tá vendo? Foi isso. Ah, deve ter sido isso. Eu cheguei atrasada, não sei o quê. Eu tô me vitimizando. A vítima, ela não é ação de nada, ela é sempre a vítima. Então, o que vai acontecer na próxima venda? Eu vou fazer a mesma coisa. E eu vou dar um jeito. Ah, mas foi o carro que quebrou. Peraí, lembra da tração? O que eu vou atrair? Eu vou atrair o engarrafamento, eu vou atrair o pneu furado. Por quê? Porque eu tenho que chegar atrasada, porque para depois eu poder me vitimizar. Então, esse texto é maravilhoso para isso. Responsabilidade. Vamos falar de um rei que não estava ali? Responsabilidade. Só vamos trazer aqui para responsabilidade. E na responsabilidade, eu não preciso ficar me sentindo mal, eu não preciso ficar me chicoteando. Não. Puxa, é verdade, eu fiz isso. Então tá joia, eu vou fazer melhor da próxima vez. E aí eu deixei aquilo ali. Eu não carreguei o problema comigo a semana inteira. Pra ele ficar baixando minha frequência. No dia seguinte, eu acordo feliz porque eu sou responsável. É isso aí. Gente, que bate-papo maravilhoso. Eu espero verdadeiramente que você tenha captado tudo isso para sua vida, que comece a fazer essa transformação, Luana, para as pessoas te encontrarem. WhatsApp? WhatsApp, acho que é o melhor canal, Sam. Meu Instagram ainda tá... 19... 99315 0656. 99315 0656. Gente, anotem, marquem aí e bora lá. Vamos mudar essa frequência, vamos reagir, fazer essa transformação. Que apesar de tudo, apesar do momento que a gente vive no nosso país, a gente sabe que isso é importante. Deixar de olhar não dá, só que a gente deixa ali o que é dali. Sim. E leva o que é nosso para fazer atitude diferente. Então, assim, preparo precisa ter, cuidar da sua energia também precisa, justamente por quê? Porque já o ambiente já está carregado. A possibilidade disso atrapalhar o seu momento existe. Então, vamos se blindar, vamos proteger? Começa aí. Conversando com Deus de manhã, fazendo o exercício da gratidão, essas leves meditações, essa limpeza, né, Luana? Sim. Eu acho que isso que o que a gente tira aqui e trazer toda essa limpeza, essa constância para nossa vida. E, Samia, quando eu mudo, o mundo muda. Eu aumento a minha frequência, automaticamente a frequência das pessoas ao meu redor aumenta. Então, a gente pode contribuir para o nosso país, para um país melhor. Só com essas mudanças pequenas, sabe? Eu tô feliz, você também tá. A minha frequência vai ajudar a aumentar a sua. Então, por favor, vamos fazer, né? É isso aí. Gente, um grande beijo, até a próxima. E se você curtiu, clica aí, se inscreve no canal e compartilha com aquele empresário que você fala, ou aquele amigo que fala, você só reclama da vida, só é vítima e tal, manda pra ele, não precisa falar nada, manda pra ele que fala assim, um conteúdo bacana que serviu pra mim também vai servir pra você. Um grande beijo, fui!